Bem-vindo a mais uma entrevista. Meu nome é Vinícius Musselman e estamos aqui na Conferência Fiel Pastores Líderes 2018. Tenho a alegria de entrevistar os nossos pretores, Felipe Fontes. Prazer estar com você, Vinícius. Nós temos falado sobre cosmovisão neste ano, só que a pergunta que precisa vir antes de tudo é o que é cosmovisão? Você leciona sobre isso, introdução à cosmovisão reformada. Como você define cosmovisão? Sim. Bem, a primeira coisa que eu sempre gosto de dizer é que cosmovisão não é um conceito teológico. Ele tem se tornado muito comum, muito popular no meio teológico, mas ele não nasceu na teologia. Ele é um conceito, né, uma ideia que nasceu na filosofia, mais especificamente na filosofia alemã iluminista do século XVIII. E qual é o grande objetivo do nascimento desse conceito originalmente? É afirmar que o homem é um sujeito ativo no processo de conhecimento. Então, durante muito tempo se pensou que o homem tinha uma mente como uma tábula rasa, e aí quando ele experimentava a realidade, os sentidos dele simplesmente iam lá e escreviam, imprimiam o significado das coisas na mente deles. Mas a pergunta que não quer calar, se isso for verdade, é a seguinte: por que indivíduos diferentes observam coisas semelhantes e chegam a conclusões diferentes sobre as mesmas coisas? Ou seja, nós dois somos duas pessoas diferentes, e aí nós estamos diante de um fato. Eu posso interpretar esse fato de uma forma, você pode interpretar aquele fato de uma forma diferente. Ora, se nós estamos diante do mesmo fato, e nós temos ambos uma tábula rasa na mente, e nos aproximamos do fato através dos mesmos sentidos, nós deveríamos ter a mesma conclusão acerca do fato. A pergunta é, por que nós não temos? Porque a nossa relação entre nós e o mundo, ela não é imediata. Tem alguma coisa entre nós e o mundo que determina a maneira como nós nos relacionamos com ele. O que é esse negócio? É isso aí que as pessoas chamam de cosmovisão. Bem, a partir da origem dessa ideia, muita gente vai dizer o que é que constitui isso e etc. Então, de maneira geral, nós poderíamos dizer que uma cosmovisão é composta de um conjunto de crenças fundamentais, ou de um conjunto de crenças básicas. Tem algumas coisas que nós acreditamos sobre a vida que elas são determinantes para a maneira como nós compreendemos a vida de modo geral. Nem toda crença que a gente tem é semelhante em termos de importância. Por exemplo, alguém pode achar que sorvete de morango é mais gostoso que sorvete de chocolate. E isso não influencia tanto na maneira como ele vive. É diferente, por exemplo, quando você diz eu sou o produto de um ato criador divino, ou eu sou um produto de relações físico-químicas aleatórias. A crença sobre a questão das origens é muito diferente em relação à crença da preferência de um sabor de um sorvete. Uma coisa tem muito mais implicações do que a outra. Essa é uma crença básica, essa não é uma crença básica. Então, a nossa cosmovisão ela é formada por esse conjunto de crenças básicas que determinam a maneira como nós interpretamos o mundo. Então, algumas coisas que constituem nossa cosmovisão. Quem é Deus? Ou Deus existe? Essa é uma pergunta fundamental. Se Deus existe, quem é esse Deus? Como é que o mundo veio a existir? Por que nós estamos aqui? Qual é a razão da nossa existência? O que acontece depois que a vida acaba? O que há depois da morte? Todas essas coisas são perguntas fundamentais que constituem a nossa cosmovisão. Eu acho, Vinícius, para tentar simplificar bem assim para as pessoas que estão nos assistindo, que uma imagem que tem sido usada frequentemente, que nos ajuda a entender, é falar da cosmovisão como óculos. Ou seja, como lentes, através das quais nós enxergamos a realidade. E às vezes eu brinco com adolescentes e crianças, fazendo-os ver o mundo através de papel celofane. Não sei se você já fez isso, já brincou disso, mas você pega o papel celofane e coloca na frente dos olhos, o papel vermelho, aí o mundo fica todo vermelho. Ou você pega um azul, o mundo fica todo azul, e assim sucessivamente. E eu uso isso para ilustrar que o mundo muitas vezes ganha as cores que tem a nossa cosmovisão. A maneira como nós respondemos essas perguntas básicas vai ser determinante na maneira como nós vamos interpretar a realidade. Eu quero fazer só mais um apontamento aqui no final da resposta a essa pergunta.
Com o desenvolvimento do conceito de cosmovisão no pensamento não cristão, chegou-se à conclusão, na verdade, de que todas as cosmovisões são válidas. E, portanto, essa cor que os seus olhos atribuem ao mundo, de alguma forma fazem com que o mundo seja isso que você disse que ele é. Numa perspectiva cristã, nós não podemos aceitar isso. Porque, afinal de contas, nós temos a revelação de Deus em sua palavra, que nós poderíamos dizer que é o ponto de vista de Deus, a maneira como Deus enxerga a realidade. E Ele nos revelou. E a nossa visão do mundo é mais ou menos perfeita à medida que ela se distancia ou se aproxima da visão que Deus revela na sua palavra. Então, o fato da gente ter visões diferentes do mundo não significa que não exista uma visão correta sobre o mundo, que é a visão que Deus revela na Bíblia Sagrada. E essa cosmovisão vai se desdobrar em visões particulares sobre vida, relacionamento, casamento, trabalho. Na verdade, o que eu tenho dito é que a cosmovisão cristã é uma só. Só existe uma cosmovisão cristã, não é? Obviamente, no sentido geral, porque se a gente for individualizar, cada indivíduo possui uma cosmovisão. O que eu tenho dito é que a cosmovisão cristã tem implicações diferentes para várias áreas da vida. Então, você pode pensar em implicações da cosmovisão cristã para o trabalho, implicações da cosmovisão para a ética, implicações da cosmovisão cristã para a sexualidade. Mas a cosmovisão cristã é, obviamente, uma só, que pode ser articulada de maneiras diferentes. A mais comum é a articulação em uma grande narrativa, não é? Uma grande história composta de 4 grandes movimentos: criação, queda, redenção e consumação. Perfeito. Se você deseja estudar mais o assunto, nós temos um pouco sobre isso no Voltemos Evangelho. Você também pode, inclusive, ir no CPAJ, né, no Centro Pós-Graduação do Jumper, onde você pode cursar matérias como Introdução à Cosmovisão Reformada. Obrigado por estar aqui, Felipe. Eu que agradeço, E Vinícius. até a próxima entrevista.